Olá, alunos do oitavo ano A, tá? Vamos para mais uma aula de geografia. Vocês abram o livro de vocês na página 94 e vamos continuar aí falando do continente americano. Hoje nós vamos falar da parte mais física do nosso continente e da questão climática e vegetal. Clima e vegetação do continente americano. Na aula passada, nós falamos que o continente americano era um continente muito extenso na questão das latitudes, no sentido norte-sul. Nós tínhamos lá em cima, no Alasca, lá perto do Polo Norte, até aqui na região, a Patagônia Argentina, bem próximo ao Polo Sul. Então, devido a essa grande extensão no sentido norte-sul, então nós sabemos que aí vai ter principalmente as influências climáticas nesse continente, tá? Se um continente ele é extenso no sentido norte-sul, ele vai ocupar várias regiões térmicas da Terra. E as regiões térmicas, como nós sabemos, ela vai ter uma influência direta, tá? Uma influência direta na questão climática e na questão de paisagem desse continente, tá? Então nós vamos ter aí a questão aí, vamos estudar todas as formas de clima que nós encontramos na região, aliás, no continente americano. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, o continente americano é um continente que tem muitas paisagens, entenderam? É um continente de muitas paisagens. Então, o que diz aí? Diz assim, são constituídas de uma combinação, essas paisagens, de elementos naturais, como relevo, hidrografia, os tipos de solo e a variação da vegetação e da fauna. É um continente muito rico nessa parte de climático, tá? É um continente onde nós vamos ter aí uma diversidade muito grande. Nós vamos ter uma diversidade muito grande na questão continental. Então, e também nós vamos ter o quê? Os tipos climáticos. Os tipos climáticos regionais estão diretamente relacionados com as formações vegetais, exercendo influência sobre elas e sendo por elas influenciadas, tá? Então nós, como eu estava falando para você, então nós vamos ter nessa questão do clima, a vegetação tanto influencia como é influenciada pela questão climática. Vegetação e clima, eles estão muito ligados entre os dois, tá bom? É bom que a gente tenha essa consciência. Vegetação e clima, eles estão interligados, tá? Aí, continuando na página 99, diz assim, ó, o continente americano, por causa de sua grande variação climática, combinada com outros fatores, como o relevo e a vegetação, apresenta paisagens com variadas características. Então, o que acontece, gente? Ó, então, nós vamos ter aqui no continente americano uma variação, tanto quando se fala em paisagem, como também ligado à variação climática, também nós vamos ter uma grande variação climática. Então nós vamos ter diversos na vegetação e diversos também no clima. Nós vamos pegar de clima semiárido a clima polar. Ou seja, nós vamos ter clima de 40 graus como é o equatorial e clima a menos tanto graus como nas regiões mais frias do nosso continente. Então vocês estão vendo aí, vamos acompanhar no mapa na página 96, aí toda essa distribuição, aí tem aqui embaixo as legendas, né? E vai caracterizando cada clima aí de acordo com a cor do mapa aí na página 94. Mas vamos entrar aqui, clima polar. O clima polar é um clima extremamente frio, tá? Que se concentra
no extremo norte do continente americano, tá? Lá no Alasca, com temperaturas médias abaixo de zero, tá? Durante todo o ano, em um curto período do verão, ela sobe mais um pouquinho. Devido ao seu clima muito frio, a vegetação que se desenvolve no clima polar é a chamada vegetação de tundra, tá? Caracterizada pela presença de musgos e líquens que florescem no verão. É um tipo de vegetação, o musgo e o líquen, tá? Clima frio, tá? Nós temos o clima polar, que ele é muito frio, e nós temos o clima frio também. O clima frio ele vai ter. Quais são os dois países que nós vamos ter o clima frio? Nós vamos ter o clima frio no Canadá. O Canadá é o país mais frio do continente americano. E nós vamos ter o clima frio também nos Estados Unidos. Que vegetação desenvolve nesse clima? A taiga, tá? Floresta boreal, na qual predomina os pinhos, aquelas árvores que parecem uma pirâmidezinha, tá? Que sobe assim, aliás, não é uma pirâmide, um cone. São as florestas chamadas cuneiformicas. Ou seja, ela tem a forma de um cone, porque por causa do gelo, e ela tem aquela forma para não acumular gelo nas suas galhas. Então, o clima frio de montanha também nós temos, tá? Que são o quê? Naquelas regiões muito altas, como na Cordilheira dos Andes, na Cordilheira das Montanhas Rochosas, na região da América do Norte e Andes na América do Sul, nós vamos ter os chamados climas de montanha. Climas que são frios. Clima frio devido à altitude da montanha. Nós temos também o clima temperado e o subtropical, gente, ó. Então, o clima temperado ocorre nas áreas dos Estados Unidos, do Canadá e em pequena parte do sul do continente americano, caracterizado pela ocorrência, ou seja, Estados Unidos e Canadá é temperado, grande parte temperado. No caso da América do Sul, pega da região do Paraná para baixo. O Brasil tem parte do seu clima temperado, tá? A Argentina, o Uruguai, também ele tem o Uruguai todo de clima temperado. Nas áreas de transição entre as zonas temperadas e as zonas tropicais, ocorre o clima subtropical. É uma mistura, tá? O que é um clima subtropical nessas áreas de transição? Esse clima terão características tanto do clima temperado quanto do clima tropical, tá? Que nós vamos ver na frente aí. Então nós temos o que? No clima subtropical, nós vamos ter aqui no Brasil e vai desenvolver as chamadas matas de araucária, que fica na região do estado do Paraná. Do estado do Paraná, as matas de araucária. Então nós temos também, mais ao sul do Brasil, na Argentina e no Uruguai, nós vamos ter também a vegetação de campos, que são aqueles bem abertos, e as pradarias, tá? E as pradarias. E nas áreas de florestas subtropicais temperadas predomina, tem como principal atividade a exploração de madeiras, tá? Nós temos clima tropical equatorial, tá? Clima tropical equatorial. Esse clima é das regiões próximas à linha do Equador. Vocês lembram que nós temos a linha do Equador que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? E o clima próximo à linha do Equador é chamado de equatorial, é um clima quente e úmido, tá? Que aí pega grande área do Brasil, aqui na casa da América, Brasil, Bolívia, Venezuela, Paraguai e México. O verão tem como principais características quente e chuvoso, tá? Chove muito e tem uma alta pluviosidade. O que é essa pluviosidade, gente, que tem no livro de vocês? Uma grande quantidade de chuva, é o que nós chamamos de média pluviométrica. Plúvia é chuva, entenderam?
Então a pluviosidade, alta pluviosidade, é muita chuva no período do verão. E nós temos também, né, nessa região aí, o chamado, nós temos a Mata Atlântica, tá? Como uma das unidades desse clima, clima tropical. E nós temos aí, mais precisamente, o clima tropical que nós temos, ele fica entre os trópicos, tá? Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Então essa faixa aí é chamada de clima tropical. Então o que acontece? Tem como principal vegetação a floresta da Mata Atlântica. E mais especificamente o clima equatorial. O clima equatorial, ele é como a gente já falou anteriormente, ele é aquele clima que fica próximo à linha do Equador. Alta média também de pluviosidade, de chuva. E no caso aqui, ele fica na região norte do Brasil, na Bolívia, no Paraguai e na América Central. Essa região do globo tem a maior incidência de raios solares. Ou seja, é onde recebe mais sol, é o clima equatorial. E tem como destaque, tá? A exuberância da grande porte como floresta equatorial ou floresta amazônica. Se destaca como uma grande floresta, sendo uma das maiores florestas do mundo, com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Continuando a questão do clima, né? Aí nós temos o clima semiárido e o clima árido, tá? O clima semiárido ocorre no Nordeste brasileiro, tá? Que nós temos como destaque na vegetação predominante, é uma vegetação rasteira dos tipos estepe e savana, são o quê? Árvores esparsas, ou seja, uma longe da outra, de pequeno porte. E aqui, essa vegetação no Brasil é uma vegetação conhecida como caatinga, tá? Que a caatinga não tem nada a ver com odor. A caatinga é uma palavra indígena que significava mata branca. E o clima árido é o deserto, tá? É encontrado nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Argentina e no Peru. Caracteriza pela ocorrência de chuvas escassas. O clima deserto é um clima com pouquíssima chuvas escassas, e uma temperatura elevada durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. Então o que acontece? Durante o dia, num deserto, chega a 40, 45 graus ou até 50. Durante a noite essa temperatura pode cair para uma temperatura negativa de menos 0 graus. Então há essa disparidade da questão da temperatura no deserto, no clima deserto. Então, o árido, qual a diferença do árido para o semiárido? O semiárido, ele pode um dia vir a ser árido, ou seja, pode se transformar em um deserto. O clima semiárido é um clima que tem a predisposição para desertificação. E assim a gente fecha essa aula, pessoal, e na próxima aula vamos falar da questão do relevo e da hidrografia do continente americano.